Vamos estar assim meditando na palavra de Deus, que está registrada lá em Lucas, capítulo 4, versículo 27. Nós vamos ler inicialmente dois textos. Primeiro nós vamos ler lá em Lucas, capítulo 4, versículo 27. E depois nós vamos ler em Jeremias 18, 6. Lucas, capítulo 4, versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor: E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Vamos ler agora Jeremias capítulo 17, 18, versículo 6. Diz assim: Ó casa de Israel, não posso eu fazer convosco como este oleiro? Diz o Senhor: Eis que como barro está na mão do oleiro, assim estáis vós em minha mão, ó casa de Israel. Meus irmãos, desde quando Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden, Deus os tinha criado homem e mulher, entregue, colocado eles naquele paraíso, naquele jardim abençoado, e até então eles não conheciam, o mal. Mas desde quando Adão e Eva, eles desobedeceram a Deus, comendo do fruto daquela árvore a qual Deus tinha dito para que não comessem. Tinham várias espécies de árvores, vários tipos de árvores ali naquele jardim, e eles acabaram comendo justamente da árvore a qual Deus disse que não era para eles comerem. E a partir deste momento, o homem passou a ter a natureza pecaminosa. A natureza do homem, que outrora não conhecia o mal, agora passou a ser uma natureza pecaminosa e necessitar de cura. A natureza do homem passou a ser pecaminosa e o homem passou a necessitar de cura. E nesse caso nós podemos associar o pecado também como uma doença, porque o pecado precisa de cura, precisa de perdão, precisa de libertação aquele que peca. E Deus assim fez o homem, sem pecado, mas deixou à disposição dele o direito de escolher. E essa foi uma decisão do homem que trouxe consequências de geração em geração e até chegar aos nossos dias. E baseado nisso, nessa questão de que o pecado ele pode ser considerado como uma doença, nós vamos encontrar aí fora, amados, ou às vezes dentro das igrejas também, pelo menos 3 tipos de pessoas, e nós precisamos estar aptos a lidar com esses 3 tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoa que nós podemos encontrar aí são aqueles que sabem que estão doentes, sabem que precisa de cura, mas tenta levar uma vida como se nada tivesse acontecendo. Vive, encobrindo seus erros, tentando disfarçar para que outras pessoas não percebam. E essas pessoas vivem de aparência, vivem uma vida de aparência no qual as pessoas que estão ao seu redor muitas vezes não percebem, que aquela pessoa não consegue perceber, e esse comportamento até mesmo atrapalha de que as pessoas possam chegar próximo, possam ajudar, possam direcionar. Mas esse é um tipo de pessoa que vive, que a gente convive, que tem tanto dentro quanto fora da igreja, pessoas que vivem de aparência, que tentam demonstrar algo que não é a realidade, que tentam transmitir, que tentam passar algo que não é a realidade, que tentam esconder os seus erros, que até mesmo reconhecem, mas tentam esconder o seu erro para que as pessoas em volta não percebam. E existem muitas pessoas assim espalhadas pelo mundo, pessoas que são doentes, e aí a gente toma susto quando a gente ouve um escândalo, ouve de alguém que aconteceu aquele problema, a gente fica assustado quando a gente ouve, porque a gente olha para aquela pessoa e a gente não consegue perceber que aquela pessoa realmente precisa de uma cura, precisa de uma ajuda, precisa ser liberto muitas vezes. Por quê? Porque a própria pessoa vive fazendo isso, vive se enganando a si mesma e enganando a outros.
Esse é um tipo de pessoa que nós precisamos estar preparados, porque com certeza nós vamos encontrar pessoas assim na nossa caminhada, e nós precisamos ter sabedoria para saber como vamos lidar com esse tipo de pessoa. O segundo tipo de pessoas que nós vamos encontrar também aí, são pessoas que sabem que estão doentes, precisam de cura, mas não admitem isso. Nós vamos encontrar pessoas nessa condição, sabem que estão doentes, precisam de cura, mas não admitem isso. Decidiram viver desta forma, não aceitam ajuda, e quando confrontado, buscam apontar os erros dos outros para justificar os seus. Esse perfil se enquadra muito com algumas pessoas que estão desviadas do Evangelho. Esse perfil se enquadra muito com essas pessoas que sabem que estão doentes, sabem que precisam de cura, mas não querem admitir. E quando são confrontados, eles apontam, acham mais fácil se livrar, né, daquela situação embaraçosa, apontando o erro de outros para justificar os seus. Esse tipo de pessoas, eles não admitem quem está errado, né? Ele fala, não, eu também tenho um Deus. Para servir a Deus eu não preciso estar na igreja todo dia não. Mas no fundo eles sabem que necessitam de ajuda, que precisa de mudança, que precisa haver uma transformação, né? Alguns, no caso, que são pessoas que precisam retornar ao primeiro amor, que um dia conheceram o Senhor, que um dia estavam servindo ao Senhor, e por motivos N, se afastaram e hoje se encontram nessa situação. E nós precisamos estar aptos a lidar com pessoas nessas condições também. O que é que vamos falar? O que é que vamos dizer? De que forma vamos abordar? Vamos abordar da mesma forma que todo mundo aborda, para que se comporte da mesma forma? Como é que nós vamos fazer isso? Nós precisamos estar aptos, pedir sabedoria a Deus para lidar com esse tipo de pessoas. O terceiro tipo de pessoas são aqueles que sabem que estão doentes, precisam de cura, admitem isso, reconhecem isso, buscam ajuda e passam a experimentar a maravilhosa graça e misericórdia de Deus. Esse terceiro tipo de pessoas aqui é o tipo de desejável de pessoa que a gente quer encontrar. Pessoas que estão muitas vezes no erro, que estão passando por uma situação em que precisa de cura, precisa de libertação, precisa de salvação. E elas entendem isso, entendem que precisam de mudança, entendem que precisam dar uma virada radical na sua vida, 180 graus, precisam mudar. E elas admitem isso, admitem que precisa de ajuda também. E essas pessoas se permitem ser ajudadas porque entendem que sozinha não vai conseguir, sozinhos não vão conseguir resolver. E elas entendem que podem ser ajudadas e aceitam ajuda, e elas experimentam a maravilhosa graça e a misericórdia de Deus em suas vidas. Esse é o terceiro tipo de pessoa. Em Jeremias capítulo 18, versículo 6, nós acabamos de ler, Deus começa falando com Jeremias através de uma pergunta. Ele faz uma interrogação: ó casa de Israel, não posso eu fazer convosco como este oleiro? Se nós formos ler no início do capítulo, Deus ele fala a Jeremias: olha, levanta-te, dispõe-te e desce até a casa do oleiro, e lá eu falarei contigo. Deus fala a Jeremias. Jeremias prontamente, obediente, levanta-se, vai até a casa do oleiro. Mas quando ele chega na casa do oleiro e ele olha de longe, Deus agora já não fala mais nada, e Deus permite que ele olhe, que ele enxergue o oleiro trabalhando. E aquele oleiro está ali trabalhando, fazendo um vaso de barro, construindo um vaso. E no meio daquela obra, aquele vaso não sai conforme aquele oleiro estava fazendo. O que ele faz? Ele desfaz aquele vaso e começa a fazer aquele vaso de novo, do zero. E Deus deixa com que Jeremias, ele observe aquilo que está acontecendo. Deus deixa primeiro Jeremias olhar, para que Jeremias entenda o que ele quer dizer. E quando Jeremias acaba de ver aquela obra ali, vê o vaso que o oleiro está fazendo desfigurado, e ele percebe que o oleiro começa a fazer um outro vaso, um vaso novo, como bem parecia a ele. Então vem a palavra do Senhor perguntando a Jeremias: Jeremias, eu não poderia fazer assim com a casa de Israel? Eu não poderia fazer como este oleiro está fazendo com a casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro está na mão do oleiro, assim estáis vós na minha mão, ó casa de Israel.
E depois ele faz uma afirmação, dizendo que a casa de Israel está nas mãos dele como vaso, o barro estava na mão daquele oleiro. Amados, existe uma barreira, existe algo que é capaz de impedir, né? A maior barreira é o impedimento, que é capaz de protelar, que é capaz de retardar ou até mesmo cancelar algo de Deus para nós. E essa barreira somos nós mesmos. Muitas vezes nós nos intrigamos, muitas vezes nós entramos em parafuso, que tentamos entender por que é que Deus muitas vezes não opera o milagre, por que é que muitas vezes Deus não está operando a maravilha, por que é que muitas vezes Deus está nos permitindo passar por situações complicadas, passar por situações adversas, passar por tribulações, passar por situações em que nem nós mesmos entendemos, conseguimos entender por que estamos passando por aquilo. E em muitos casos, eu não vou dizer que em 100%, mas em boa parte dos casos, talvez na sua maioria, a maior barreira que impede que Deus opere, que Deus nos dê a vitória num tempo, ou a maior barreira que faz retardar aquilo que nós estamos esperando de Deus, ou até mesmo o alcance de uma promessa, somos nós mesmos. É o nosso comportamento diante das situações, é o nosso comportamento, as nossas atitudes diante do que estamos passando. Seja um comportamento incrédulo, muitas vezes nós sabemos que Deus pode fazer, mas não estamos confiando o suficiente, nem acreditando que Deus vai operar naquela situação específica. Isso chama-se incredulidade, falta de fé. E eu poderia dizer aqui, citar outros N motivos que nos tira do foco, que nos tira da direção, e que com certeza, queridos, impede de Deus fazer o que Ele quer fazer nas nossas vidas, porque o nosso Deus, Ele respeita as nossas vontades, Ele respeita as nossas escolhas. Deus não é mal educado, Deus não é como um inimigo que acha uma brecha e opera. Deus, Ele aguarda a sua oportunidade, Ele aguarda ser convidado, Ele aguarda que nós demos lugar para que Ele possa operar. Deus precisa encontrar em nós o lugar para que Ele possa operar, senão não vai acontecer. E muitas vezes nós nos comportamos desta forma, e ouvimos aí louvores, música dizendo: eu não morrerei enquanto a promessa não se cumprir, que quem tem promessa de Deus não morre, e muitas outras coisas, e muitas outras mentiras que nós ouvimos aí falando. Existem pessoas que ouvem uma coisa, ouvem uma profecia, ouvem uma coisa e ali se apega àquilo e acha que aquilo tem que acontecer de qualquer jeito, não importa como esteja a sua vida, não importa como esteja o seu comportamento, não importa como estejam as suas atitudes, porque foi que Deus que falou e aquilo vai se cumprir, tem que se cumprir a qualquer custo. Mas não é bem assim. Não é bem assim. Nós precisamos ser sábios, nós precisamos ter sabedoria e entender realmente do que se trata. Existem promessas e promessas na Bíblia, é porque a gente ouve assim, falar de promessas, né? Quantos, lá em Hebreus fala dos heróis da fé, quantos deles não alcançaram a promessa de ver o Messias, morreram sem ver o Messias prometido? E às vezes, porque Deus usou uma pessoa e falou uma coisa, a gente pega aquilo como se fosse a única verdade. E em primeiro lugar, querido, nós precisamos saber se realmente foi Deus quem falou. Precisamos saber se foi Deus quem falou. Eu tenho tido muito cuidado com esse negócio de Deus me falou, Deus mandou eu te dizer, Deus me falou. Não, amados, eu creio, né? Eu creio que Deus fala, eu creio que Deus usa, eu sou prova disso. Deus já usou pessoas e usa ainda hoje para falar comigo. Mas nós precisamos ser inteligentes e precisamos saber controlar as nossas emoções, porque quando nós estamos pedindo algo a Deus, nós estamos buscando tanto aquilo, o nosso coração está voltado para aquilo. A gente não vai querer ouvir de Deus que Deus não vai nos dar, a gente não vai querer ouvir de Deus que Deus mande a gente esperar, mas quando alguém fala em nome de Deus, entre aspas, e diz que a gente vai receber aquela bênção, que está perto, que vai operar, que vai fazer, que vai acontecer, então a nossa emoção, ela se junta aos nossos pensamentos, e a gente pega aquilo e traz para dentro de nós como uma verdade, e muitas vezes nem julgamos se foi Deus que falou mesmo, se é de Deus aquela profecia, se é de Deus aquilo que foi falado a gente, e muitas vezes a gente pega aquilo para nós. Mas precisamos ter muito cuidado
com as nossas emoções, para que nós não peguemos palavras faladas pela carne e tragamos aquilo para nossas vidas como se fosse palavra de Deus. Precisamos ter muito cuidado, porque quando Deus fala, o Espírito dele testifica com o nosso. E quando Deus fala conosco, querido, quem tem sensibilidade, que consegue identificar a voz de Deus, você não fica com dúvida nenhuma no coração. Quando Deus fala, a gente não fica com dúvida nenhuma. A gente sente verdadeiramente que foi Deus que falou conosco. Aí é outra situação. Mas, Manuel, quando Deus promete algo, eu quero dizer para você nesta noite que mesmo quando Deus ele lhe promete algo, promete operar em alguma situação, promete operar em alguma causa, o cumprimento dessa promessa está condicionado às nossas atitudes, a partir do momento em que decidimos viver as promessas de Deus. Deus te prometeu, amém. A promessa é sua, é para você. Vai se cumprir? Vai. Se você verdadeiramente buscar viver da forma como que você deve viver no centro da vontade do Senhor, para que aquela promessa se cumpra na sua vida. Por que você está me dizendo isso, Manuel? Porque Deus pode sim deixar de fazer algo que Ele havia dito fazer. Deus pode sim, e não sou eu que estou falando isso. No versículo 7, que nós lemos o 6, a partir do 7, Jeremias 18, diz assim, no momento, isso aqui é Deus falando com Jeremias, no momento em que eu falar acerca de uma nação e acerca de um reino, para remover completamente e para demolir e para destruí-lo, se aquela nação contra quem eu tenha pronunciado se desviar de seu mal, eu me arrependerei do mal que pensei em fazer com eles. E no momento em que eu falar a respeito de uma nação e a respeito de um reino, para construir e plantá-lo, se este fizer o mal aos meus olhos e não obedecer à minha voz, então eu me arrependerei do bem com o qual eu disse que iria beneficiá-los. Não sou eu que estou falando, aqui é a palavra de Deus. Então, amados, não tem esse negócio de Deus me prometeu, quem tem promessa de Deus não morre, que eu não vou morrer se eu não ver a promessa se cumprir. Não tem esse negócio não. Se a gente não estiver debaixo da vontade do Senhor, se a gente não estiver no lugar certo, se a gente não estiver verdadeiramente vivendo no centro da vontade do Senhor, não pense que Deus vai lhe dar coisa, porque a bênção pode se transformar em maldição. Como eu já disse aqui inúmeras vezes, Deus não está preparando bênção para nenhum de nós. As bênçãos estão prontas e Deus ele está nos preparando. Nós é que precisamos estar prontos. Se nós já estivéssemos prontos, Deus já tinha abençoado. Se nós já estivéssemos prontos, Deus já tinha feito, já tinha operado. Eu acho que ainda não estou pronto para receber um carro novo, por isso que eu estou com meu carrinho velhinho aqui, consertando, indo para a oficina, ajeitando, porque talvez eu não esteja pronto ainda. No momento que eu estiver pronto, Deus vai abençoar. No momento que você estiver pronto, Deus vai abrir a porta, seja a porta de emprego. Quantas vezes nós vemos pessoas que estão aqui desempregados, e estão aqui nos cultos de terça, quinta, domingo, quando tinha o café da manhã, estavam no café da manhã orando, pedindo a Deus para abrir a porta de emprego, e Deus não abria, e pedia. Quando a porta de emprego era aberta, a pessoa sumia, não aparecia mais na igreja. Por que você não está indo? Porque agora estou trabalhando. Esse trabalho foi bênção mesmo, que impediu que essa pessoa estivesse aqui presente conosco, glorificando a Deus, cultuando ao Senhor, como família, como igreja. Será que foi bênção mesmo? O outro está orando, pedindo a Deus, Deus me dê um carro, não é a hora ainda. Ele vai, se precipita e compra um carro velho que só anda quebrando, dando dor de cabeça. Vai sair de casa, vai para um lugar, o carro quebra, vai voltar para a oficina e o devorador levando um salário todo. Foi bênção de Deus? Ainda bota lá uma placa assim, foi Deus que me deu, meu amigo. Eu acho que não foi Deus que lhe deu não, desse jeito aí, quebrando todo dia, fazendo você perder sua paz. Então, queridos, nós precisamos estar preparados para receber as bênçãos do Senhor. E tem algo aqui que eu coloquei que atrapalha muitas pessoas de receber cura, de receber milagre, de receber bênção, que é uma palavrinha muito pequena chamada orgulho. Nós também temos que estar preparados para lidar com pessoas nessa condição, pessoas orgulhosas. Quando eu falo aqui orgulho, eu não falo do sentimento de prazer e de satisfação com o próprio valor ou honra, né? A gente quando se orgulha,
Eu me orgulho de congregar na casa de oração, uma igreja íntegra, uma igreja em que a gente vê mesmo que Deus fala, que Deus usa as pessoas, que não tem negócio de falcatrua, que não tem negócio de enrolação. Eu me orgulho de congregar na Igreja Batista Casa de Oração. Não estou falando desse tipo de orgulho. O orgulho que eu estou falando aqui é o orgulho que é sinônimo de altivez, é sinônimo de atitude de arrogância, de soberba ou de intolerância. Esse orgulho é o pior sentimento, é um sentimento que, quando nós permitimos que tome conta do nosso ser, nos afasta das pessoas, nos afasta das bênçãos de Deus e impede que Deus possa operar nas nossas vidas. Nós cantamos agora há pouco: Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do Teu amor, me purifica, eu quero ser limpo como Naamã. E esse orgulho é o que nos atrapalha, porque o orgulho é uma doença na alma, que destrói a sensibilidade das pessoas aos poucos. O orgulho isola a pessoa das demais, fazendo-a sentir-se superior aos outros. Quantas pessoas a gente encontra assim, que se sente superior, que acha que é melhor do que as pessoas, que acha que é melhor do que os outros, e que humilha, né? E que comete injustiça e coisas que desagradam ao Senhor, e afastando também das pessoas que podem ajudá-los a entender a sua realidade, porque a pessoa orgulhosa, ela está fora de si, ela não está entendendo a realidade que ela está vivendo. Porque quando a gente olha para um ser humano criado também à imagem e semelhança de Deus, e a gente se sente melhor do que ele em alguma coisa, nós estamos fora da realidade, nós não estamos conseguindo enxergar a realidade, porque nós não somos melhores do que ninguém. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Aí você passa pela rua, às vezes você vê uma pessoa, um mendigo pedindo esmola, e a gente às vezes vira o rosto, não quer olhar. Tem pessoas que tampam o nariz, mas Deus ama aquele mendigo da mesma forma que nos ama. A gente olha uma pessoa que está longe dos caminhos do Senhor, e a gente às vezes se julga melhor do que essa pessoa. Não, para Deus, aos olhos de Deus, somos todos iguais, porque o homem vê o exterior, mas Deus vê o interior. Muitas vezes é uma pessoa que a gente julga, que a gente olha, que a gente julga mal, tem uma relação com Deus muito maior do que nós. E nós, quem somos nós para julgar? Então, queridos, essa questão do orgulho é o que atrapalha muitas pessoas de receber as bênçãos do Senhor. Precisamos estar vigilantes com relação a isso. Precisamos sempre estar orando, pedindo a Deus que tire de nós todo o espírito de soberba, todo orgulho. Tire de nós, põe em nós um coração humilde como o de Jesus. Põe em nós humildade, para que nós venhamos não enxergar as pessoas, não nos enxergar as pessoas como menores do que nós, não nos enxergar superiores a ninguém, porque nós não somos superiores a ninguém. Nós somos iguais, todos criados à imagem e semelhança de Deus, e nós jamais devemos olhar as pessoas assim. E a Bíblia vai nos contar uma história que está registrada no segundo livro dos Reis, no capítulo 5, a partir do versículo 1 ao versículo 27, que é a história de Naamã. Quando Jesus citou aqui, né, em Lucas 4, 27, que nós lemos, Jesus falou de Naamã. E a história de Naamã está registrada no segundo livro dos Reis, capítulo 5. E vai falar para nós aqui um pouco, né, quem era Naamã. No versículo 1, vai dizer que Naamã era o capitão do exército do rei da Síria, um homem notável diante do seu Senhor e honrável, porque por seu intermédio o Senhor havia concedido libertação à Síria. Ele também era um homem poderoso e valente, homem notável. Foi um homem importantíssimo em uma vitória do exército sírio, herói de guerra, porém leproso. Eu sei que todos aqui já conhecem essa história de Naamã, já ouvimos aí de cós salteado, né? E Naamã, mas eu dei uma lida hoje e queria só ressaltar alguns pontos com os irmãos aqui, algumas observações nessa história, para a gente ver o que a gente pode aprender com isso. Por exemplo, a gente sabe que com o povo de Israel, os leprosos, eles não tinham convívio social. Eles eram separados, né? Eles viviam separados. E aí nós lemos essa história aqui e vemos que Naamã, ele era um comandante, né, de guerra, e ele estava entre as pessoas. Ele não vivia em um convívio separado, ele não vivia isolado. Muitos podem pensar, não, ele não vivia isolado porque ele era um comandante, ele era um homem do exército, né? Ele era um homem honrado, ele era um homem, né, vitorioso aí, era um homem querido, por isso que ele não vivia isolado, separado. Não.
O costume de viver, de separar os leprosos, de fazer com que eles vivessem separados, era um costume do povo de Israel, do povo de Deus, obedecendo as leis lá no Levítico, as leis mosaicas que diziam que o leproso tinha que estar separado. Mas os sírios, eles não serviam ao mesmo Deus do povo de Israel, né? Os sírios, eles serviam a um Deus chamado Rimon. Então, na Síria, os leprosos viviam entre as pessoas, com risco até mesmo de contaminação, de contaminar outros. Então eles viviam no meio das pessoas. Por isso que você vê na Bíblia que Naamã, ele estava no meio de todo mundo, não estava vivendo separado. E aí o que eu queria destacar aqui, alguns pontos rápidos aqui na história de Naamã. Naamã, apesar de ser tudo isso que ele era, apesar de ser esse general, esse comandante, apesar de ser esse homem importante, esse homem valente, esse homem honrável, quando ele chegava em casa, que ele tirava aquelas roupas, aqueles uniformes bonitos, ele poderia se contemplar no espelho, e ali estava ele e ele. E ali era o momento em que ele caía na real, e podia ver que mesmo ele sendo tudo aquilo, ele estava em uma condição, diferente de todas as pessoas. Por quê? Porque ele era portador de uma doença que não tinha cura. A lepra não existia cura naquela época. E a pessoa que estava que era leproso, era como se fosse uma pessoa que era condenada a pagar um imposto alto pelo resto da vida. Por quê? Pelo resto da vida ele deveria viver assim, se escondendo, cobrindo seu corpo para que as pessoas não percebessem que ele era leproso. E assim vivia Naamã. Poderia ser honrado, poderia ser o que fosse, mas quando ele chegava em casa, ele se deparava com a sua lepra. Assim vivem essas pessoas com as quais a gente falou no início aqui. Pessoas que vivem de aparência, que se mostram de aparência, mas que quando chega um certo momento quando se encontra com ela mesmo, eles percebem que realmente precisa de uma intervenção, precisa de uma ajuda, e que esse orgulho, que essa altivez, que essa intolerância, que essa soberba, no final das contas, não adianta de nada, não vale de nada, não serve para nada e não vai nos levar a lugar nenhum. Então, outro ponto, Naamã, na sua intimidade, ele percebia a sua real situação, ele caía na real. Outro ponto que eu queria destacar aqui é que é o seguinte: a gente às vezes espera, que coisas grandes aconteçam. Às vezes a gente espera que Deus use pessoas para falar conosco, a gente espera que Deus use o pregador, que Deus use alguém, o pastor, que Deus use uma pessoa de longe para falar, A gente fica naquela expectativa toda, quando na verdade Deus quer usar pessoas simples. Na verdade Deus quer usar alguém que está do seu lado ali, um irmãozinho que está ali, que você não faz fé nenhuma, e Deus quer usar aquele, e muitas vezes usa. Deus quer usar às vezes uma criança para falar conosco. Nós precisamos estar atentos, sensíveis à voz do Senhor. Duas pessoas que não tiveram seus nomes revelados foram peças fundamentais para que o milagre acontecesse na vida de Naamã. Sabe quem foram essas pessoas? Primeiro, uma menina. A Bíblia não fala o nome da menina, a Bíblia não fala quem foi a menina, a Bíblia só fala que ela foi uma escrava, foi levada cativa de Israel para a Síria. Quando chegou na casa de Naamã, ela começou a servir lá, a esposa de Naamã, e ela percebeu e viu que Naamã era leproso, e ela era uma escrava, ela podia muito bem dizer assim: eu sou uma escrava, eu estou aqui, vou pagar o preço aqui, ficar servindo esse povo aqui, eu vou falar nada a ela podia se calar. Mas ela não, ela chamou a sua senhora e disse: olha, quem dera o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele sim poderia curá-lo da sua lepra. Quando a esposa de Naamã ouviu isso, ela: opa, pera aí, eu não quero, se eu puder me relacionar com esse homem limpo, sanando essa lepra, para mim vai ser muito melhor. E ela corre e conta a Naamã isso. Quer dizer, aquela menina a qual a Bíblia nem revelou o nome, a gente nem sabe o nome dela, e Deus, através da vida dela, despertou aí esse interesse em Naamã e em busca da sua cura. Talvez Naamã já tivesse se acostumado com aquela vida, disse: não, eu vou morrer assim mesmo, a lepra não tem cura, acabou, vou viver minha vida aqui da forma que eu tenho que viver. Mas através dessa menina que a Bíblia não revela nem o nome, Naamã teve uma oportunidade. E ali Naamã fala com seu chefe, com o rei, e o rei faz o quê? Escreve uma carta para o rei lá daquela cidade onde ele iria. E nessa carta o que é que o rei escreve?
ó rei, sabendo que chegando Naamã em ti, Naamã até você, vai saber que eu enviei ele para que você cure ele da sua lepra. Olha como ele escreveu a carta para o rei, né? O que foi que a menina falou? Se ele estivesse diante do profeta que está em Samaria, né? As coisas não são tratadas dessa forma no reino espiritual. No reino espiritual as coisas são tratadas de forma diferente. Não tem recompensa, não tem pagamento, não é assim, não é por imposição, é por fé, é mediante a fé. E aí, 3 coisas a gente precisa observar, 4 coisas, né? Primeiro, veja como fala. Veja como fala, sabe por quê? Porque quando o rei pegou aquela carta, o rei já leu aquela carta, sabia que ele não podia fazer nada, que ele não podia curar, e já interpretou aquilo como uma briga, como se o rei estivesse procurando uma briga com ele. Então, muito cuidado como nós falamos as coisas, e muito cuidado com quem nós falamos. Na verdade, ali a carta poderia ser até direto para o profeta, né? Mas por questão de formalidade, de hierarquia, chegou até o rei. Mas como é que essa carta foi escrita até o rei, né? Então temos que ter cuidado em como falamos, temos que ter cuidado em com quem falamos. Muitas vezes nós estamos nos dirigindo à pessoa errada, estamos falando a coisa errada com a pessoa errada. E muito cuidado também como pedimos e a quem pedimos. Aquele rei não era a pessoa certa para se falar aquilo, né? Para usar aquelas palavras. E muitas vezes nós pedimos, a Bíblia fala lá em Tiago, que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Até para pedir, temos que ter sabedoria, temos que ter inteligência, se nós realmente quisermos alcançar aquilo. E aí, Naamã vai até lá. E aí quando o profeta descobre isso, né, sabe isso aí, o profeta diz, não, diga, o rei rasgou as vestes, ficou chateado. Diga o rei que não rasgue suas vestes, não. Mande Naamã até aqui e ele vai saber que há Deus em Israel. E aí Naamã se dirige até a casa do profeta. Quando chega na porta da casa do profeta, o que o profeta faz? Vai lá e recebe Naamã em sua casa? Não. Vai lá até Naamã? Não. O que o profeta faz? Pega um mensageiro e diz, vai lá e diz a ele, para que ele se banhe 7 vezes no rio Jordão. Era um rio limpo, era um rio bom? Não, era um rio que tinha águas sujas, águas barrentas. Existiam ali em Damasco outros rios, Abana, Farfá e outros rios, que eram rios limpos, rios de excelente qualidade. E ali o profeta vai e manda que aquele mensageiro dê o recado a Naamã. Quando Naamã ouve isso, Naamã fica indignado, Naamã fica revoltado. Naamã não queria se banhar nas águas barrentas do rio, mas no fundo, ele deveria reconhecer que a sua lepra era muito mais impura do que as águas barrentas do rio. Olha como uma pessoa orgulhosa se comporta. Ela não consegue enxergar o problema de si mesmo, ela só consegue enxergar o problema dos outros. Naamã ficou indignado porque o profeta não recebeu ele na sua casa, e também ficou indignado porque o profeta não saiu para se pôr de pé diante dele e falar algo e fazer algo. Não, o profeta não foi nem lá, mandou o seu mensageiro e ainda mandou ele se banhar num rio que as águas eram sujas. Pior do que a lepra de Naamã era o seu orgulho. Por quê? Porque até nisso ele se orgulhou. Ele achou que o profeta tinha que sair, passar a mão sobre a lepra e a lepra curar. Mas o profeta mandou ele ir, e ali ele teria que tirar a roupa para se banhar. Todos em volta veriam que Naamã era leproso, porque o seu povo, aqueles homens que andavam com ele, a sua comitiva, até poderiam saber que ele era leproso, mas não era comum ver, porque ele andava vestido. Então não era comum ver, né? Eles poderiam ver algumas partes do corpo, mas na hora que ele tirasse a sua roupa para entrar naquele rio, eles iriam perceber a lepra de Naamã. Então até isso aconteceu. E quando Deus intervém, é Ele que dita as regras, é Ele que diz como tem que ser, não somos nós que escolhemos. Nós somos o quê? Vaso, barro nas mãos do oleiro, não somos nós que escolhemos. Muitas vezes nós reclamamos, muitas vezes nós nos comportamos de uma forma, nos chateamos com a forma como que Deus está operando, mas tudo isso na vida de Naamã fazia parte do tratamento de Deus para a vida de Naamã. Tudo isso que aconteceu não foi à toa que o profeta não saiu lá para poder abençoar ele. Você vai ler histórias em que o profeta abençoou pessoas, não precisou nada disso. Mas com Naamã, isso precisava acontecer, porque ele precisava passar por um tratamento. E muitas vezes, queridos,
nós também precisamos passar por um tratamento, nós precisamos ser curados, nós precisamos ser libertos de algo, e aí nós não entendemos a forma como Deus trabalha, mas quem somos nós para murmurar, para reclamar, ou para dizer a Deus como é que Ele tem que fazer, se nós somos simplesmente barros na mão do oleiro, e o barro não fala, o barro não reclama, o barro fica apenas à disposição do oleiro, para que ele possa fazer a obra da forma que ele bem entenda. E ali, Naamã, ele resolve, né? Aí entra aí a segunda pessoa que foi fundamental para que o milagre acontecesse na vida de Naamã, porque talvez Naamã retornasse para sua terra e não se banhasse no rio, porque ele estava muito indignado, muito chateado. E aí entra a segunda pessoa, que também não tem nome, a Bíblia, que tem um nome, mas a Bíblia não cita o nome desse homem, que era uma das pessoas que estavam ali na comitiva de Naamã. E aquele homem diz: meu Senhor, se acaso o profeta tivesse mandado você fazer algo difícil, se acaso o profeta tivesse mandado você fazer algo mais complicado, em busca da sua cura, em troca da sua cura, você não iria fazer? O profeta te mandou fazer algo tão simples, chegar ali, tirar a roupa, entrar no rio e mergulhar 7 vezes e sair limpo. Se ele mandasse você fazer outra coisa, você não faria. E ali, estalou a luz, e Naamã disse: realmente, não é tão difícil, né? Eu vou lá fazer esses 7 mergulhos aí, e vou experimentar aí dessa cura. E ali, queridos, Naamã foi e mergulhou 7 vezes. Deus mais uma vez usou uma pessoa simples para falar com Naamã. Precisamos estar atentos e sensíveis à voz do Senhor, porque muitas vezes Deus quer usar uma pessoa que a gente menos imagina para falar com a gente, né? E não podemos jamais olhar para as pessoas com um olhar de altivez. Precisamos nos colocar na nossa posição, e se tiver que enxergar, que enxergue as pessoas superiores a nós, e não nos enxergar superiores a ninguém. E Naamã foi lá, e depois do 7º mergulho, Naamã foi curado, a sua lepra foi curada, e a cura de Naamã aconteceu em três proporções. A cura de Naamã aconteceu na sua pele, a cura de Naamã aconteceu na sua carne, e a cura de Naamã aconteceu na sua alma. Mas por que você está me dizendo, Manuel, que a cura de Naamã também aconteceu na sua alma, se a Bíblia só está dizendo que aconteceu na carne e na pele? Eu te digo porque no versículo 15 está escrito: e ele retornou ao homem de Deus, ele e toda a sua companhia, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que agora sei que não há Deus em toda a terra senão em Israel. Portanto, agora suplico-te, recebe uma bênção do teu servo. O primeiro, como é que você sabe que Naamã foi curado da sua alma? Porque Naamã reconheceu que o verdadeiro Deus era o Deus de Israel. Ele reconheceu naquele momento que o Deus Rimon, que era o Deus que eles serviam em Samaria, não era o Deus verdadeiro, e sim o Deus de Israel, que era o Deus verdadeiro. Milagre, quando é completo, acontece assim. O milagre acontece para que o nome do Senhor seja glorificado, e através da vida de Naamã, o nome do Senhor foi glorificado. Outra coisa, no versículo 17 ele diz assim: suplico que seja dado a seu servo carga de terra e 2 mulas, porque o teu servo doravante não oferecerá nem oferta queimada, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Ele reconheceu que o Deus de Israel era o seu Deus, era o verdadeiro Deus, e agora ele queria servir a esse Deus também. Então, isso me prova que ele também foi curado na alma, porque ele pôde ter um encontro real com Deus naquele momento. E no versículo 18, a última prova aqui que nós temos, quando ele estava vivendo lá com seu rei, ele entrava no templo de Rimon, e ele se curvava também naquele templo, e ele pediu perdão ao profeta, porque ele sabia que ele iria voltar para a sua terra, e ele precisaria entrar no templo de novo. E quando ele entrasse no templo, ele teria que se curvar, se ajoelhar, porque o seu Senhor, ele colocava a mão sobre ele para poder se apoiar na hora de adorar. E em outras palavras, ele queria dizer: olha, eu vou entrar no templo e eu vou me curvar, mas eu não estou adorando aquele Deus não, porque eu já reconheço que o Deus verdadeiro é o Deus de Israel. Ele reconheceu que o Deus verdadeiro já havia pedido perdão ao profeta por esse comportamento que ele iria ter, mas, em outras palavras, dizendo que ele iria se curvar, mas que não era aquele Deus. E ali, Naamã pôde experimentar
da cura de Deus. Por quê? Porque ele deu lugar. Ele poderia estar enquadrado como uma daquelas pessoas que a gente falou no início, né? Uma pessoa que reconhecia que estava doente, mas que vivia de aparência, ou que talvez não aceitasse ajuda, né? Não deixasse que as pessoas percebessem, admitisse que ele realmente estaria leproso mesmo, que ia morrer leproso, e assim decidisse viver a sua vida. Mas quando ele descobriu que havia uma possibilidade de ele ser curado, ele não contou conversa. Ele foi lá, e ele reconheceu, e ele buscou ajuda, e ele obedeceu tudo aquilo que foi falado. E o primeiro passo para a transformação consiste na obediência. Grave isso. O primeiro passo para a transformação consiste na obediência. Deus, ele fala na palavra dele por diversas vezes que ele não quer sacrifício, ele quer misericórdia. Misericórdia quero e não sacrifício. Falou a Saul e falou outras vezes também. Então, amados, que nós possamos nos examinar a cada dia, que nós possamos olhar para dentro de nós a cada dia, e jamais ter em nós esse sentimento de orgulho dessa forma, né? Como tinha ali Naamã, jamais enxergar as pessoas inferiores a nós, e que nós possamos dar lugar a Deus para que Ele possa trabalhar em nossas vidas, para que Ele possa completar a obra que um dia Ele começou. Eu tenho certeza absoluta que Deus ainda quer operar muito mais coisas na minha vida. Eu tenho certeza que Deus quer operar muito mais coisas na sua vida. Eu tenho certeza que Deus, Ele quer conceder aquela bênção que você tanto espera, tanto pede, tanto aguarda. Eu tenho certeza que Deus quer abrir aquela porta que você tanto pede que Ele abra. Eu tenho certeza que Deus, Ele quer realmente ganhar, né? Trazer para o seu aprisco aquele marido, aquela esposa que você tanto quer que te acompanhe, para que esteja na casa do Senhor contigo. Deus quer fazer, Deus quer operar, mas precisamos estar na posição, precisamos que nossas atitudes possam refletir que verdadeiramente nós estamos no centro da vontade do Senhor. E jamais, amados, que nós possamos seguir o exemplo de Jesus, que mesmo sendo Deus, deixou a sua glória, tomou a forma de homem, se humilhou, morreu por nós, se entregou naquela cruz, levou na cruz os nossos pecados, né? Se humilhou. Exemplo maior de humildade nós não vamos encontrar em lugar algum, senão em Jesus, né? Então, que nós possamos viver desta forma. O Senhor nos fala na sua palavra que Ele exalta aos humildes, né? Ele exalta, Ele dá graça aos humildes, abate os soberbos, mas dá graça aos humildes. Exalta aquele que se humilha e humilha aquele que se exalta. Então nós já temos aqui a receita, nós já sabemos aqui o que nós precisamos fazer e de que forma nós precisamos nos comportar para que nós possamos alcançar de fato as bênçãos que Deus tem, que estão preparadas para nós. Não, nós temos aqui já a faca e o queijo na mão, né? Só precisamos estar buscando estar no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que agrada a Ele, buscar estar verdadeiramente na posição para que Deus possa cumprir as promessas que Ele tem para nós, as promessas que Ele nos fez, as promessas bíblicas e tudo mais o que Ele quer fazer em nossas vidas. Só precisamos de uma coisa: estar na posição, se comportar como pessoas que estão vivendo no centro da vontade de Deus, para que Ele possa operar o seu milagre, o milagre dele. Assim como Ele operou o milagre na vida de Naamã, Ele também quer operar um milagre na minha e na sua vida, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém?